Então, meu aluno, estamos falando do órgão público, né? Trouxe para você o conceito previsto na 9784, te dei o meu conceito de órgão público, falei que é criado extinto por lei, importante você ter essa noção. E é legal traçar desde já para você, muito comum em prova, né? Quando você procura ESAF, Carlos Chagas, CESP, UNB, as bancas aí mais comuns aí do nosso país, teoria do órgão está sempre presente, né? E a teoria do órgão, trazida pelo Otto Gierke, é que efetivamente vai explicar a atuação do agente público, o caráter impessoal da atuação do agente público. Ele não trabalha em nome próprio, ele trabalha em nome de um fim maior, que é o bem comum, ele trabalha em nome do Estado, razão pela qual ele não tem que responder pelos atos praticados por ele. É evidente que quando a gente traz a ideia do Estado causando lesão, você tem que abrir a sua mente. O Estado, a gente viveu uma evolução na responsabilidade do Estado. Você viu lá na aula de Estado, onde eu trabalhei o Estado de polícia, o Estado absolutista, onde o rei não errava, the king can do no wrong, o rei não erra. E hoje nós vivemos uma sistemática na responsabilidade do Estado, que o Estado chega a responder, ainda que o ato praticado por ele seja lícito. É a chamada responsabilidade objetiva do Estado. O Estado não precisa agir com dolo ou com culpa para que ele indenize o cidadão. Basta que a atividade feita por ele beneficie toda a coletividade em prejuízo de uma única pessoa. Se uma única pessoa sofre para que o resto da coletividade se beneficie, é justo que cada um dessa coletividade dê um vintém para restabelecer a isonomia e a igualdade entre as pessoas. Essa ideia da responsabilidade do Estado hoje, é importante você perceber que quando eu falo em responsabilidade do Estado, sequer eu menciono a pessoa, eu estou falando da atividade do Estado. Essa atividade do Estado, ela evidentemente é praticada por pessoas, pelos seus agentes. E eu não estou mencionando a figura do agente, porque o agente age em nome do todo. O agente está integrado num órgão que está integrado dentro de uma estrutura maior chamada pessoa, chamada entidade. É essa a teoria do órgão trazida por Otto Gierke. Tudo bem? Ali você tem uma aplicação de caráter completamente impessoal, ela que vai fundamentar, inclusive, essa teoria da responsabilidade objetiva do Estado. Você não olha para a pessoa que praticou o ato, você olha para o ato. O ato causou dano, o ato foi desigual, a pessoa tem que ser indenizada. Agora, grita uma voz dentro de mim nesse momento que me manda dizer para você o seguinte: olha, diz para esse aluno que o dano indenizável não é qualquer dano. Você não pode imaginar que qualquer atividade do Estado que gere dano é indenizável. O dano que nós estamos trabalhando na aula de direito é dano jurídico. Você não pode imaginar que um dano econômico, qualquer que seja ele, seja indenizável. Tem que ser econômico e jurídico. Se o Estado causa um dano à tua propriedade, é garantido juridicamente o direito de propriedade. A propriedade tem que ser paga quando ela é depreciada, por exemplo, ou quando a propriedade é transferida para o Estado. Agora, se você sobrevive com uma barraca de rapadura do lado do museu de produtos nordestinos e no dia seguinte o museu é retirado daquele local e a sua barraca fecha, uma vez que não vai aparecer mais ninguém do GEB para comprar sua rapadura, tudo bem? Tranquilo? Rapadura é minha especialidade, né? E você sabe que eu sou do GEB. Então você observa o seguinte, o Estado retirou o museu dali e aquela barraca fechou. Note que aquele cara sofreu um dano. Ele tinha direito à manutenção do museu? Não, não tinha direito. Então perceba que ele sofreu um dano econômico, o dano não é jurídico. Então o dano tem que ser jurídico, o dano tem que ser certo, você tem que reclamar valor certo. E o dano que você sofreu tem que ser anormal e específico, ou seja, uma atividade do Estado que causa um dano para toda a coletividade de forma igual, é o ônus de viver numa sociedade politicamente organizada. Agora, se o dano é num grupo específico, é um dano anormal num grupo específico, evidente que aí tem indenização. Você não pode imaginar que o fato de você chegar atrasado no trabalho por conta do engarrafamento
do congestionamento enfrentado por você, faz você perder o emprego, você vai reclamar do Estado uma indenização, porque você tem direito a um trânsito fluido. A pergunta é, engarrafamento é normal? É normal. Então, meu amigo, não tem indenização, porque o dano tem que ser anormal. O engarrafamento está ali para todos, não está ali só para você. Então, essa é a sistemática. Tranquilo? Se você não quiser enfrentar engarrafamento, compre um helicóptero. Essa é a ideia. Tudo bem? Então, perceba que dentro da teoria do órgão, você, evidentemente, é remetido para o tema responsabilidade do Estado. Lembrando para você que o órgão é uma fração do todo, chamado entidade. Ainda quanto ao órgão, é legal você visualizar que, em regra, o órgão não tem capacidade judiciária. Mas se você olhar as estruturas orgânicas do seu país, existem órgãos que está no topo dessa estrutura, que normalmente pode ir a juízo e reclamar de outro órgão que está causando algum tipo de lesão a ele. A coisa mais comum que tem é a Câmara Municipal ingressar com mandato de segurança contra a Prefeitura. É a Câmara Municipal em juízo brigando com a Prefeitura, órgão brigando com órgão brigando com o prefeito. Isso é possível? É possível. Quando não há aquele repasse, por exemplo, das verbas, né, do orçamento, para que a Câmara Municipal possa se gerir. Tem prefeito que faz isso. Então, perceba que o órgão que ocupa a estatura máxima dentro de uma estrutura, esse órgão normalmente possui capacidade judiciária. Esse órgão chama-se órgão independente, aquele órgão que é o topo, que olha para cima e não vê outro órgão. Tranquilo? Olhando para a União, só para que você possa situar, né, dentro da estrutura, uma classificação quanto à estrutura orgânica, você tem a Presidência da República no topo, abaixo você tem os ministérios, abaixo, olhando para a Polícia Federal, né? Ministério da Justiça, você tem o Departamento de Polícia Federal, e abaixo do Departamento de Polícia Federal você teria as delegacias de Polícia Federal. Então, o órgão que está no topo seria o órgão independente, abaixo você teria o órgão autônomo. Bem, o Departamento de Polícia Federal seria um órgão superior, e o que está dentro do departamento seria órgão subalterno desse órgão superior. Então, os departamentos de polícia, em regra, são órgãos superiores. Tudo bem? A Secretaria da Receita Federal também seria órgão superior. Tudo bem? O órgão autônomo é sempre o Ministério, as Secretarias de Estado. E o órgão independente, a Governadoria, a Prefeitura, a Presidência da República. Tranquilo? Agora, então, dentro dessa sistemática órgão, eu trouxe para você uma classificação que pode te ajudar na prova. Ainda quanto à classificação de órgão, não é tão comum quanto essa classificação aí, quanto a essa hierarquia dos órgãos. Você encontra também a denominação órgão simples e órgão composto. O órgão composto é esse que eu acabei de dizer, que é fracionado em outros órgãos. O órgão simples, normalmente, é aquele órgão subalterno, que dentro dele você não tem nenhum outro órgão. Tranquilo? Essa fração de órgão dentro de órgão é muito comum. Tudo bem? Você encontra também os órgãos singulares e os colegiados, né? Órgão colegiado é aquele de deliberação coletiva. Para que uma decisão saia daquele órgão, você tem um grupo de pessoas decidindo em conjunto. Nos órgãos singulares, você tem uma única pessoa tomando todas as decisões. Prefeitura, governadoria, presidência, são órgãos singulares. Diretoria de Polícia Federal, são órgãos singulares. Tranquilo? Secretaria da Receita Federal, singulares. Órgãos colegiados são os conselhos, né? Conselho Nacional de Trânsito é um órgão, por exemplo, colegiado. Os órgãos julgadores também, né? O Conselho de Contribuinte seriam órgãos colegiados. Tranquilo? Bem, avançando. Então, órgão já foi. Então, quanto às características agora da administração indireta, nós temos na administração indireta entidades com personalidade jurídica de direito público e entidades com personalidade jurídica de direito privado. Na indireta, com personalidade jurídica de direito público, você tem, na verdade, um longa-manos do Estado trabalhando. Ou seja, se apresenta como se o Estado fosse, mas é uma nova entidade. São as autarquias e as chamadas fundações públicas
de direito público. A grande diferença entre autarquia e fundação, você deve estar vivendo um sofrimento agora, quando o serviço, a ideia é passar um serviço, tirar um serviço de dentro, né, uma atividade de dentro do Estado, e essa atividade que foi tirada, para que ela sobreviva sozinha, dá-se a ela uma personalidade. Essa é a ideia maior quando você cria uma autarquia. Na fundação, o que você tira do Estado é um patrimônio. Então, primeiro você tira o patrimônio e nesse patrimônio, na sequência, você dá a ele um fim social. Então, note que a sequência de constituição, ela não é idêntica. Na autarquia, primeiro, você descentraliza a atividade, o serviço. Depois você dá o patrimônio, depois você personaliza. Então, na autarquia, você tem um serviço personalizado. Na fundação é diferente. Primeiro você destina o patrimônio, depois você dá a atividade. Então, a fundação é o patrimônio personalizado, a autarquia é um serviço personalizado. Agora, ambos com personalidade jurídica de direito público, se apresentam como Estado fosse. Você tem na indireta também as empresas públicas e sociedade de economia mista. É legal você visualizar, em que pese a expressão empresa, em que pese a expressão sociedade, você pode ter a ideia que a finalidade é participar do mercado, participar da iniciativa privada, concorrendo em igualdade de condições. E a ideia não é essa. A Constituição diz para você que o Estado só participa hoje da atividade econômica por imperativo de interesse, por imperativo de segurança nacional. Ou seja, imagina uma indústria de fabricação de arma, né, uma Imbel, por exemplo, né, indústria de material bélico, é uma empresa pública, o Estado está ali por imperativo de segurança nacional ou por relevante interesse coletivo, né, a atividade hoje desempenhada pela Caixa Econômica, sistema de financiamento, sistema de multo, sempre com a finalidade de resguardar aí, de trabalhar aqueles menos providos de recursos. Então, existe uma atividade ali de interesse coletivo. Então, note que, para que você tenha o Estado exercendo atividade econômica, ele está exercendo, mas numa ideia de autopreservação, e nunca por uma ideia, por um fim meramente lucrativo. Então, note que o fim do Estado na atividade econômica não é o lucro. O lucro acontece de forma eventual. O fim não é o lucro, o fim é imperativo de segurança nacional e interesse coletivo. O lucro surge de forma eventual, como você tem na Petrobras, né? Muito lucro ano a ano, mas ali existe imperativo de segurança nacional, além da atividade ser de interesse coletivo. Por isso que a Petrobras está aí nas mãos do Estado, é estratégico, o petróleo é nosso. Tudo bem? Então, note que existe personalidade jurídica de direito público, seria o Estado trabalhando através de dois tipos de entidade, basicamente, e personalidade jurídica de direito privado, quando eu falo de administração indireta, eu estou falando de administração, hein? Tudo bem? Concessionário, permissionário e ONG estão nos outros setores. Então, na personalidade jurídica de direito privado, basicamente você tem a empresa pública e a sociedade de economia mista. Aqui não há de se falar em capacidade política, aquela de auto-organização, autogoverno, não há de se falar nessa capacidade. Os dirigentes das empresas estatais, os dirigentes de autarquia, são nomeados pelo presidente da República. Tudo bem? Então a gente encerra aqui, na próxima aula a gente volta com tudo.